Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar um pouco de funções. Vamos falar um pouco do pattern matching dentro de funções também. Então vamos abrir aqui o IEX. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre funções anônimas. Funções anônimas, por exemplo, aqui dentro do IEX, definindo uma função anônima dentro de uma variável, vou chamar a variável de soma. Tem então uma função anônima que tem A, B como argumentos. E ela faz a seguinte operação de soma A com B. Então eu defini uma função anônima, ou seja, não defini nenhum nome para ela, e eu coloquei essa função dentro da variável soma. Como é que eu faço para executar, ou melhor, para chamar a função? Eu chamo a variável, qual está a função dentro, coloco um ponto, que é um formato para chamar a função aqui dentro do Elixir, e coloco então meus argumentos 5 e 2, 7. Então essa função soma, ela tem como argumentos 5 e 2, porque eu criei dois argumentos aqui, e aí ela resulta na soma de A mais B, que equivale a 5 e 2, 7. Uma função anônima é definida dessa forma: fn, lista de argumentos, entre parênteses. Esse operador aqui é o identificador de função, né? É a operação, ou seja, a expressão que eu estou executando, e o end, que finaliza a minha definição de função, certo? Dentro de uma função, né, a gente tem os pattern matchings, né? Como é que funciona isso? Eu vou colocar um case aqui, só para a gente... Essa função que eu vou definir, ela vai somar se o número for 2. Se não for 2, ela não vai fazer nada, por exemplo. Pronto, então defini uma função que tem um case. Se x for 2, ele soma x mais y. Se não for, ele não vai fazer nada. Então vamos executar aqui, soma se 2 ponto, eu coloco 3 e 2. A expectativa é que não faça nada. Nada a ser feito. Mas se for 2 e 4, daí eu somo 2 mais 4, 6. Então eu tenho um case aqui dentro dessa função anônima. Também tem uma outra forma de usar pattern matching dentro de uma função, que é a seguinte forma. Então percebam que eu criei uma função anônima que recebe apenas um parâmetro. Aqui sem o parênteses, certo? Parênteses ele é opcional, né? Então eu criei sem o parênteses, e aí se cair, se o primeiro argumento for exatamente desse formato, nesse padrão, então ele devolve essa mensagem. Se o argumento for neste padrão, então vai devolver essa mensagem. Se o argumento não for em nenhum dos dois padrões acima, então vai devolver essa mensagem aqui. Então vamos tentar padrão, executar aqui algo, nada a ser feito, algo está fora dos padrões definidos, né? Então esse é 1, 2, 3 e o erro. Então percebam que a partir do pattern match eu consigo saber qual vai ser a minha execução dentro de uma função. Então eu não utilizei nem case nem nada, apenas realmente pattern matching pela função. As funções nomeadas, por exemplo, enum, all, que a gente viu nos vídeos anteriores ali. Então percebam que, na verdade, o nome da minha função é all, interrogação, né? O nome do meu módulo é enum. E daí já dá pra gente ter uma ideia de que funções nomeadas, elas são nomeadas porque elas têm um módulo que compreende essas funções. Então, para a gente criar uma função que tenha um nome, a gente precisa de um módulo para poder armazenar essa função e definir de maneira correta. Aqui eu posso definir um módulo com a seguinte palavra-chave, defModule, e aí eu crio um módulo qualquer, né? Meu módulo. Percebam que eu sempre vou usar o do. Basicamente é uma palavra já reservada para iniciar um bloco de código. E aqui eu vou criar uma função def com essa palavra-chave def. E eu defino uma função nomeada aqui soma.
Então, meu módulo vai ter a função soma, que vai ter argumentos A e B. E eu vou ter o do aqui, o que esses argumentos vão fazer? Vão somar entre si. End da função e o end do módulo. Então, vamos chamar esse módulo, meu módulo. Apertei Tab, ele vai completar para mim. Ponto. Quais são as funções disponíveis? Só tem uma, então ele já chama aqui com Tab. Soma. Lembra daquele H, né? Do H de help? Como é que eu executo essa minha função, né? Então eu vou aqui no H. Opa, não tem documentação aqui, né? Quando a gente estiver trabalhando com o mix, a gente vai ver que existe uma documentação. Mas no EX, a gente não criou documentação. E ele não vai apresentar uma documentação básica, que é o que eu queria mostrar, né? Mas no EX não tem. Meu módulo, novamente, soma 5, 6. E pronto, executou. Toda aquela questão de pattern matching também eu consigo aqui no módulo, né? Então vamos criar aqui um novo módulo. Então foi o que eu criei aqui, eu criei um overload de funções. O que isso significa? Significa que eu defini várias vezes a mesma função, só que com argumentos diferentes, né? Mantendo a quantidade de argumentos, 2, né? Mas eu fiz com argumentos diferentes. Então, o que acontece quando eu faço esse tipo de coisa? Esses argumentos se tornam padrões. E aí eu faço a comparação de padrões para saber se ele vai entrar nessa cláusula. Quando soma for 5 e 2, eu retornar 10, ou quando soma for 1 e 1, eu retornar 0, ou quando soma for A e B, eu retorno realmente somatório de A e B, porque A e B são valores desconhecidos. Se eu digitar 1 em 1, supostamente pela soma, né, seria A mais B, mas pelo meu padrão aqui vai dar 0, certo? Se eu digito aqui 5 e 2, ele vai dar 10 e não 7. Então, se eu digito aqui 5 e 3, vai dar 8, porque não está no meu padrão. Então, basicamente, ele tem um overload de funções aqui, que é definindo padrões para cada função. Se eu não tivesse essas duas funções, aí o comportamento seria este aqui. Ok, vou aproveitar nesse momento, nesse mesmo vídeo também, trabalhar um pouco com o arquivo e criar esse módulo dentro de um arquivo para vocês verem como fica um pouco mais elegante, até de podermos visualizar essa construção e definir mais algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, e aí com o arquivo fica muito mais simples. Então vou sair do meu EX e criar um arquivo aqui no computador. Tudo bem? Então vou criar um arquivo agora. O arquivo vai ser módulo.ex. Ex é formato, é o tipo de arquivo de Elixir, tá bom? É o .ex. Vamos definir um novo módulo, def module módulo do. Muito bem, criei essa função dentro do módulo. Vamos executar no EX. E aí eu compilo esse módulo dentro do EX para poder executar aqui dentro, tá? Então módulo.ex. Esse aqui é o nome do arquivo. Então o EX ele foi executado dentro da minha pasta sources, e aí eu chamo o mesmo módulo pelo nome do arquivo. Compilou, tá aqui. Então agora eu posso acessar minha função soma e colocar os dois argumentos 1 em 1 aqui, eu vou ter a resposta 0. E se eu colocar 2 em 1, eu vou ter a soma 3. Beleza, então isso aqui é a definição de função já em arquivo. Percebam que é muito mais claro de ver, de visualizar, né? Então eu tenho módulo, tenho soma. Tem uma forma de reescrever essas funções, porque elas são funções curtas, elas não têm um bloco de execução muito grande, então eu consigo fazer uma maneira mais curta para escrever isso. Uma vez que eu não tenha muitas expressões num bloco da função, por exemplo, eu só tenho uma expressão aqui, então eu consigo usar essa forma curta, né, que é uma vírgula depois da chamada da função do, e aí eu coloco realmente a informação que eu quero. Aqui eu posso fazer a mesma coisa e percebam que fica muito mais limpo
né, e muito mais simples aqui o meu código. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou compilar a minha função novamente, se bem que não teve maiores modificações, né? Módulo. Então, com essa informação, com isso aqui eu faço o que? Eu atualizo a minha função módulo que está dentro já carregada aqui no IEX, né? Está dizendo que foi carregado uma nova função módulo, né, definida aqui em memória. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, vou definir aqui subtrair A e B, tá? E do A menos B, certo? Então perceba que a função que eu carreguei antes, módulo, ela só tem a função soma, ó, só tem a função soma. Ela não tem mais funções. E eu criei agora subtrair. Vou salvar esse arquivo, vou carregar de novo, né, compilar de novo o meu módulo. E o que vai ter agora? Eu vou ter duas funções, soma e subtrair. Então, subtrair 5, 4, 1. Existe uma coisa interessante que eu já falei em outros vídeos. Vou dar um clear aqui, vou mostrar para vocês também, que tem no módulo. Pronto. Olha o que acontece. Eu digitei módulo, que é o nome do meu módulo, e ponto, que eu vou chamar uma função que eu apertei tab aqui, e aí ele dá sugestões baseado em S, né? Então tem soma /2, subtrair /2. Esse /2 chama-se aridade. E eu já falei um pouco, né? Aridade o que é? O número de argumentos. Então tem uma função soma que recebe 2 argumentos. Tem uma função subtrair que recebe 2 argumentos, né? E eu posso ter uma função que recebe mais argumentos também. Eu posso ter a mesma função que recebe 2 ou mais argumentos, simplesmente definindo como opcional. Por exemplo, se eu colocar aqui um C opcional, certo? A subtrair A, B e C, só que o C é opcional com um valor padrão 1. Então ele é opcional porque eu vou ter um valor padrão 1 se não for preenchido. E eu vou subtrair também o C. Então, se não tiver colocado C, sempre vai ser 1 e eu subtraio. Vou salvar isso aqui e vou carregar de novo o meu módulo X. Tudo bem, limpar módulo. Agora ela vai ter, ó, subtrair 2, que é um subtrair com as duas informações que não são opcionais, que são obrigatórias, e subtrair 3 caso a pessoa queira colocar uma função opcional aqui dentro. E então vamos fazer um subtrair aqui 1 de 2, 2. Então fica menos 2 por isso. Se eu colocar aqui 0, dá menos 1, certo? Então, argumentos opcionais, eles são reconhecidos como uma função com uma nova aridade. E aí você vai ter realmente várias funções com várias aridades por causa dessa característica do Elixir em ter overload de funções, né? Funções privadas, elas são definidas como def p. E aí eu boto função privada. Aqui. Essa função privada não vai ser exibida fora do módulo, ela só é acessível dentro do módulo. Então, se eu, por exemplo, minha função aqui, não, valor, pronto. Minha função privada não vai ser mais esse nome, né? Eu vou chamar aqui de mostrar. Pronto. O que acontece? Eu vou colocar aqui um mostrar. Tá bom? Vou salvar, compilar aqui, módulo X. E aí módulo, ó, só tem essas funções, subtrair, né? E somar. Então eu vou subtrair 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, pelo menos para ficar. Muito bem, e aí ele chama a função privada valor e mostra o valor na tela. A gente tem a seguinte coisa, eu não falei para vocês antes, mas agora chegou o momento de falar dos guards. O que são guards? São condicionais simples, né, para validar os argumentos
dentro do pattern matching. Então, a gente pode utilizar esses mesmos guards tanto em funções quanto em cláusulas case. Eu vou criar aqui uma função a função que tem aqui no Elixir School. Vou criar a função de hello e explicar como é que funciona isso. Vou colocar em português, né? Olá. Vou colocar nome aqui. Aliás, nomes, certo? Como argumento dessa função quando nomes for uma lista. Eu vou dar um menu join em nomes com uma vírgula e um espaço. Vou colocar um olá aqui na frente. Então eu vou fazer dessa forma. Se for uma lista, eu coloco um olá e coloco um menu join com nomes. O que o menu join faz? Ele junta todos os nomes que está dentro de uma lista. Por exemplo, ele faz isso, né? Vamos colocar um comentário aqui, né? Se eu tenho olá fulano, cicrano, o que o enum join vai fazer? O enum join vai fazer assim: fulano, cicrano. Tirar o olá aqui para ficar mais claro. Se eu tenho uma lista fulano, cicrano, com S. Se eu tenho uma lista fulano, cicrano e eu aplico o enum join, eu vou ter então uma string fulano, vírgula, espaço, cicrano, porque o meu enum join tem uma vírgula, espaço aqui. Então basicamente o enum join faz isso, ele converte uma lista em uma string e eu consigo então concatenar os dois elementos. Mas também eu posso ter um olá só com um nome. E aí olá, eu vou colocar assim para facilitar, nome. Muito bem, então olá nomes quando nomes é uma lista. Então when, que é o meu guard, ele inicia com when antes do do, né? Então when is list é uma função básicas de guard. Então se for uma string, eu vou cair nessa cláusula aqui, tá bom? Detalhe importante para saber sobre guards. Guards, eu utilizo como guards determinadas funções pré-definidas. Eu não posso utilizar todas as funções que existem em guard. Em guard é uma função pré-definida para ser guard. E vamos compilar aqui de novo. Muito bem, feito. Dá um clear aqui. Módulo. Esse tem olá agora. Tem olá. Vou botar fulano como string. Olá fulano. Mas eu vou botar agora fulano e cicrano. Olá fulano, cicrano. Agora se eu colocasse um número aqui, olá 1, o que vai acontecer? Vai disparar um erro dizendo não existe cláusula que dê matching ali na função olá, porque é um 1, certo? Então eu posso criar uma cláusula aqui, né? Olá, uma cláusula, qualquer coisa, né? Olá, se for qualquer coisa como argumento, então eu vou colocar como nome não reconhecido. Salvo aqui, compilo aqui, eu chamo o meu módulo olá, nome não reconhecido. Agora qualquer coisa que eu coloque vai cair nessa cláusula, se não cair nas anteriores vai cair nessa. Detalhe, vou mudar a ordem para que vocês vejam aqui que eu acabei de dizer, né? Pronto. Então como ele começa a verificar de cima para baixo, ele vai cair sempre nessa. Sempre vai cair nessa, não importa como que você coloque. Vou compilar um módulo X. E aí módulo, aumentar um pouquinho aqui. Módulo, dar um clear aqui, facilitar a visualização. E módulo ponto olá. E eu coloco 1. Vai cair nome não reconhecido, mas se eu coloco cicrano, vai cair nome não reconhecido também, por conta da ordem da minha função. Então, atenção a esse detalhe. Sempre a verificação é de cima para baixo. Um detalhe que vale a pena mencionar é o seguinte. Existe uma forma reduzida de criar uma função anônima, né? Eu não falei no momento da função anônima. Vou criar uma função aqui dentro, certo? É uma função e somar mais 2, certo? Soma para todos.
Eu vou chamar aqui, colocar uma lista aqui dentro, lista, e um do aqui, pronto. O que eu vou utilizar aqui? O enum map vai pegar cada valor da lista e aplicar uma função dentro, certo? Então, lista. Então, função anônima a gente vai utilizar muito como argumento de uma outra função. É muito utilizada dessa maneira, certo? Então, o enumMap, ele vai pegar a lista e para cada elemento, que eu vou chamar de x, eu vou aplicar uma função, x mais x. Ele vai simplesmente duplicar o valor de cada elemento. Vamos ver isso na prática. Salvei. Dá um clear aqui, vou compilar. Módulo x. Sim. Esqueci de botar o ar aqui. Módulo x. Salvar isso aqui. Tudo bem. Deu um erro ali, tá? Um erro era só porque eu tinha esquecido de botar o ar, né? Que acabei deixando passar esse detalhe. Tudo bem. Vamos aqui. Eu compilei o módulo, vou dar um clear. Então, o módulo agora vai ter minha função soma para todos. Soma para todos. Esse para todos é 1, 2, 3, 4. Vai acontecer, eu vou simplesmente somar com ele mesmo, né? Vai duplicar. 2, 4, 6, 8. Perfeito. Mas eu posso reescrever essa função anônima de uma outra maneira, de uma maneira mais curta, né? Que é uma taquigrafia, né? Que é um atalho, que é uma forma reduzida de escrever essa informação, né? Que é basicamente assim. Essa é a forma reduzida para escrever, sendo que x não é x, mas o i1. Então aqui em cima eu vou botar um comentário. Esse i comercial, eu estou iniciando uma forma curta de escrever uma função. E esse i comercial 1 é o primeiro argumento dessa função. Como essa função só tem um argumento, então só vai ter um mesmo, né? Então, o primeiro argumento eu somo com o primeiro argumento. Então, eu não preciso definir variável nem nada, só preciso fazer dessa forma. Então, percebam que ficou bem mais enxuto, bem mais simples aqui e menos código. Então, dá uma recompilada, dá uma compilada aqui, módulo, salvar primeiro, né? Módulo x. Vai funcionar da mesma forma, tá? Porque eu não mudei nada, só fiz escrever de uma maneira diferente. Então é isso, nesse vídeo aprendemos um pouco sobre funções e também já começamos a trabalhar aqui escrevendo o nosso arquivo de funções e executando dentro do IEX. Nos próximos vídeos vamos expandir um pouco mais essa ideia, já trabalhando realmente com arquivo. Se você gostou, se realmente fez sentido para você, curta e se inscreva se você ainda não for inscrito. Todos os dias estamos postando novos vídeos. Então até o próximo vídeo.